Rádio Alta Tensão. Unimos pessoas e culturas. Muito boa tarde e muito bem-vindo a mais uma emissão dos Amigos à Conversa. Como sabem, chamo-me Vítor Silva e hoje estou na companhia do António Manuel Ribeiro, dos míticos UHF, para falarmos sobre o seu mais recente álbum, que saiu agora no passado dia 30, que de seu nome, O Lugar do Rock. Olha, António Manuel Ribeiro, muito obrigado por estares aqui comigo para esta pequena conversa e para falarmos um pouquinho agora sobre esse novo trabalho. Olá, Vitor. Eu é que estou agradecido por estarmos aqui a conversar sobre este disco que foi feito especificamente para a digressão deste ano. Uhum. Nós estávamos a gravar outro disco, está quase acabado. Mas está quase acabado mais um. Epá, vocês Não, são nós estávamos a fantásticos. gravar outro. E eu, no final de fevereiro, epá, na última semana de fevereiro, parei Uhum. e disse: olha, eu estou a escrever um disco que eu gostava de fazer outro disco que fosse exatamente como antigamente se fazia, que é escrever um disco, um LP, lado A e lado B, para uma digressão. Pois. E foi isso que fizemos. Fomos para o estúdio e em 10 dias tínhamos o disco gravado. Epá, fantástico. Já é muita rotina, Lá já é está. muita rotina que vocês já têm, não é? Que vocês já com este assim aqui já vai com 18 álbuns editados, não é? Sem ser, Original. sem originais, sem ser ao vivo, compilações, vocês pronto, têm, é um Sim. mundo, são 47 anos que fazem este ano, 47 anos de carreira, a banda ativa em Portugal mais antiga, que está aqui em atividade, pá, e por isso dou os parabéns, é uma honra Obrigado. estar a falar contigo. Eh, António, até agora, antes de aprofundarmos ainda mais sobre o álbum, o lugar do rock, eh, porque também não voltar assim? Só assim um pequeno lamiré atrás, uma coisinha muito breve, e dizer também aqui umas curiosidades dos Uhum. UHF, que editaram 406 canções, 18 álbuns originais, como já foi dito, 11 álbuns ao vivo, 25 coletâneas, e ganharam 2 discos de platina, 8 discos de ouro, 13 discos de prata e suportes vendidos físicos 387.558, sempre a contar, não é? Sei que aqui é um número que estava parado, mas já Agora aumentou de já é certeza mais, absoluta. já é mais. Claro, já aumentou bastante, certeza absoluta. E mais de 1.900 concertos dados nesses 47 anos. Pá, é fantástico, pá, e é mesmo de louvar, e é mesmo algo que se pode dizer que o rock, afinal, não está nada morto, como muita gente diz, não é? Aqui em Portugal está bem vivo, de saúde, pá, e recomenda-se. Tu, olhando para trás, para esses 47 anos, o que é que tu recordas com mais saudade nesses 47 anos que passaram, com Olha altos que e baixos, claro? eu não sou uma pessoa de saudades. Digo Não és já. muito saudades. Também, E sou também olhas pouco. mais para a frente, não é? Olhas mais para o Não, presente assim, e futuro. fico presente, sabes? Uhum. Agora, o passado ensinou-me. Claro, claro. As conquistas que nós fomos realizando, os passos que nós demos, a aprendizagem, Uhum. um, descobrir um país que estava analfabeto, digamos assim, Pois. à forma como se podia e devia produzir um espetáculo, estavam habituados a grupos de baile, artistas Uhum. com playback debaixo do braço, na altura eram fitas que se levavam, não eram pens, Pois. e por isso é que nós demos, levavam a orquestra dentro de uma fita. E nós fomos, é verdade, e nós fomos, no fundo, desbravando um caminho e até muitas vezes ensinando. Pois. Porque eu lembro-me uma frase uma vez em num concerto, aconteceu várias vezes, mas houve um que me irritei, que foi o agente dizer assim: Mas vocês querem um camarim para quê? Só algumas vedetas. Sério. E eu Fogo. irritei-me. Eu estava a falar com o meu road manager, irritei-me e chegou ao pé do homem e disse: Olha, sabe uma coisa? Eu tenho estas calças vestidas, quero tirá-las. E não me apetece que o público veja as minhas cuecas, não é? E quero vestir umas calças para ir para cima do palco. Portanto, tudo isto era muito, sei lá, ah, muito fresquinho, sabes? Uhum. Muito, Pois. estávamos a aprender. Claro, Em claro. 79, tinham passado 5 anos sobre o 25 de Abril. Claro. Nós todos os Foi dias muito recente. aprenderíamos coisas novas. Quer dizer, nós estávamos a tentar ser rapidamente europeus, não é? E a música ajudou a isso, Uhum. certeza a música ajudou. Claro, claro. Nomeadamente os concertos internacionais que nós fizemos, onde aprendíamos como se montava um espetáculo, como os Uhum. técnicos funcionavam, tudo Pois. isso nós Que aprendemos. era tudo muito diferente do que aquilo que existia em Portugal na altura, não era? No estrangeiro, aquilo já estava muito mais evoluído culturalmente. Não, era normal, quer Uhum. dizer, as digressões, quando começaram a vir a Portugal. Repara que nós tocámos, a primeira vez que tocámos com uma banda
Aliás, a história está contada na canção Cascais 79. A Uhum. primeira vez que nós tocámos com uma banda estrangeira, os Dr. Feelgood, em setembro de 79. Os Feelgood eram a banda, na altura, a britânica, que mais vendia no mundo inteiro. Estavam na força toda. Pois. Começaram para aí em 75, 76 e aquilo depois correu muito bem. Foram para os Estados Unidos e ainda correu melhor. Uhum. E vieram a Portugal. E nós fomos selecionados, isto é mesmo verdade, fomos selecionados para ir tocar na primeira parte. E aí aprendemos. Pois. Aprendemos como é que era estar em palco, sobretudo entender os técnicos. Nos ensaios é que nós aprendíamos, não era nos concertos. Nos Engraçado. concertos, no Pois. concerto nós queríamos ser malucos, malucos, Uhum. pá, entrar e conquistar Entrar o com público. tudo, claro. Porque ninguém conhecia as nossas canções, não te esqueças disso. Portanto, Era o nós início. éramos uns desconhecidos. Havia uma coisa curiosa, é que nós cantávamos em português e deixávamos as pessoas assim, o que é que eles estão a cantar? Pois. Só que aquilo não passava na rádio. Uhum. Pois, o rock na altura era uma coisa um pouco desconhecida cá em Portugal, sobretudo em português, não é? Ouvia-se era mais da América, Inglaterra e afins, porque Não, já não, se sim, ouvia, sim, sim, já sim, se ouvia. sim. Agora, em português, pá, é algo que Olha, não, nós não havia muito, lançámos não é? um ano antes dos Cavalos de Corrida, que é em 1980, Uhum. em outubro, setembro, outubro de 80, nós lançámos um ano antes o Jorge Morreu, um pequeno Exatamente. EP de 3 canções. Uhum. Eu penso que só o António Sérgio e talvez outro Carol é que passaram aquilo na rádio, mas ninguém passou Pois, aquilo. claro. Canções conhecidas quando íamos para palco não tínhamos. Agora cantávamos em português e esse era o fenómeno que fazia as pessoas, sabes o que é, ficarem um bocado espantadas. O que é isto? Uhum. Quem são estes tipos? Claro, claro. E continuaram sempre a cantar durante esses 47 anos, sempre em português, o que é de louvar. O que é de louvar Sim, que, sim. sabes porquê? Porque naquela altura havia uma série de bandas. Houve uma mania, como houve assim a meio dos anos Uhum. 90, de se cantar em inglês. Ainda E continua a haver sempre. ainda de vez em quando Uhum. aparece aí por aí alguém. Mas é assim, eu queria falar para os meus, Claro. para aquela juventude que estava à Uhum. nossa volta, de coisas que nos tocavam a nós, que era a nossa nova realidade. Uhum. Uma realidade de liberdade, por exemplo, não havia censura. A canção, Claro. a canção do lado A, portanto, o Jorge morreu, e depois tem a caçada. A caçada do Zulev não passava o crivo da censura antes de Uhum. 74. Pois não, pois Porquê? não. Falava de uma carga da polícia de choque. Ora, Uhum. isso não Nunca, acontecia, não nunca é? poderia acontecer, exatamente. No mundo, aquele mundo de plástico, não é? De falsidade em que nós vivíamos, isso não acontecia. Claro, claro. E vocês também, e continuam sempre a ter sempre nas vossas músicas mensagens fortes sobre temas atuais, seja de guerra, seja de conflitos, seja do que for, portanto, aquilo que está, que vês que esteja mal na atualidade, tanto internacional como nacional. Isso é algo também que já marca um pouco a banda, não é? Porque é algo que vos acompanha desde sempre, desde a vossa carreira, não é? Olha, isso tem um bocado a ver com a minha escola, É. a escola, digamos, de literatura e também dos cantautores portugueses, que é usar bem a palavra. Uhum. Para que eles, antes do 25 de Abril, os nossos grandes cantautores tinham uma coisa curiosa. Lançavam um disco, ele entrava à venda às 9 da manhã, ao meio-dia era retirado do mercado pela censura. Não é? Pois, Era assim, que isto era. foi terrível. Eu consegui comprar uma vez à Sucapa, o pré-histórias do Sérgio Godinho. Foi o primeiro disco que eu tive Uhum. proibido. Pois. E, portanto, quando nós ganhámos a liberdade, a expressão era co- comunicar aquilo em que tu Uhum. acreditas ou aquilo que tu queres expor. No fundo, é a figura do trovador. Trazer às pessoas alguma coisa. Olha, lembrem-se disto. Faz falta nós lembrarmos disto. Pois, pois. E agora então, falando agora sobre o lugar do rock. O lugar do rock, é aquilo, podemos dizer que o lugar do rock que vocês fizeram então assim num piscar de olhos, que compuseram e editaram assim de forma muito rápida, podemos quase dizer que é um álbum quase biográfico, não é? Que conta várias histórias que vocês passaram e várias coisas mesmo muito vossas, não é? Queres nos contar aí um pouco de tudo, desse bolo que vocês fizeram, que se chama O Lugar do Rock? É um bocado isso, sabes porquê? Porque ainda há dias, quer dizer, há uns 3 meses talvez, no princípio do ano, eu disse, "Epá, este ano faz 45 anos os cavalos de corrida e nós estamos no ativo. Eu não Uhum. sei se quando fizer 50 eu estarei a tocar. Não sei, sou sincero. Pois isso, o E, futuro ninguém o sabe, ninguém é exato, quer sempre dizer, desconhecido, eu não sei mas durante mais esperemos que sim, quanto não é? tempo. Esperemos que sim, não é? Claro, quanto tempo é que eu gosto?
quanto tempo é que eu quero e Claro. quanto tempo é que as pessoas querem também. Uhum. E então resolvi fazer um disco que é um bocado também uma celebração à importância de uma canção, à importância dos cavalos de corrida. Os Uhum. cavalos de corrida é um riff e um refrão. Tá, tudo o resto, a batida, Uhum. forte, Pois. enérgica, as guitarras, tudo bem. Mas é basicamente isso, é o riff de entrada. Uhum. Para que esse disco, essa canção está inclusive nos anais do punk britânico. Aí Eu está. publiquei isto num livro meu que eu editei há uns anos, o Por Trás do Punk, que são histórias da Uhum. minha vida na música. Por alguma razão, eles não percebem nada. Aliás, eu trabalhei com dois produtores ingleses que Uhum. me disseram assim, de uma forma muito calma: António, isto é muito bom, mas ninguém percebe nada do que tu cantas. Claro. Claro. Bom, pronto, é a nossa realidade. Portanto, este disco conta essa história. Nós fomos um bocado de mosqueteiros, sabes, quatro mosqueteiros, não é? Porque Uhum. não eram três, eram quatro. Exato. Quatro mosqueteiros, sem sabermos. Nós avançámos, nós fizemos por alma, por Uhum. querer, por teimosia. Não fazíamos a mínima ideia o que estávamos a fazer. E hoje ver a importância de uma canção como Os Cavalos de Corrida espanta-me. Pois. Espanta-me, porque no meu tempo, o meu pai tinha lá uns discos e eu não gostava nada dos discos dele. E agora vejo miúdos de 8, 10, 12 anos a dizer assim: Eu gostei muito dos Cavalos de Corrida. E eu assim: Tu Pois. gostaste mesmo? Pá, Mas é fico daquelas espantado. músicas que há Sim. 45 anos, não é? É muito É, ano é pá, quarenta e cinco e anos. continua sempre em grande. E Sim, sempre que vais dar um concerto, provavelmente, é daquelas músicas que toda a gente querem ouvir. ou É não? os cavalos de corrida, claro, é sempre, não é? Claro que sim. E como é que é cantar essa música já há 45 anos? Eu gosto. Há Gostas canções sempre? que eu estou farto. Não posso Pois, dizer se acredito que estou sim, muito sim. farto. Uhum, Nós também somos um bocado isso. Nós temos que fazer às uhum. vezes as coisas que as pessoas querem Sim, e sim. nós às vezes estamos. Eu estou farto. Uhum. de algumas coisas. Estou Mas é farto. normal, é muito ano sempre a É mesma normal. rotina, É. claro. Agora os cavalos não. Não, Sabes porquê? Há uma energia ali qualquer que. Sabes, é uma espécie de outro sangue que de uhum. repente aquece, não é? Depois, E nós estamos cheios de energia. E as pessoas estão também. E isso é importante. isso é, isso mesmo. É um cavalo por sangue português, não é? Lusitano, É verdade. sempre a correr, não é? Lusitano, E lusitano. sempre a correr no tempo e vai se renovando também em si próprio. Tu então aqui neste álbum queres-nos fazer aí um resumo também de algumas músicas que tu achas mais importantes também realçar, porque agora falaste também, por exemplo, na Cascais 79, que falas um pouco também sobre aqueles concertos com os britânicos que tu tinhas falado do Dr. Feelgood. Queres-nos falar aí um pouco mais sobre aí algumas músicas que tu achas assim mais interessantes e alguns pontos que queiras realçar? Há duas canções que balizam o princípio disto tudo, que é Uhum, o Cascais 79, e o Cromásia Limalha, que no fundo a dedicação deste ano chama-se Cromásia Limalha. uhum. Mas a primeira canção para mim é um selo. É um selo, é um Lugar baque. do É, rock. é como se me tivessem dado um murro no estômago. Eu adoro a primeira canção. O Lugar do Rock, a canção Uhum, título, no fundo. pois é. Mas curiosamente, depois há outra coisa. Por exemplo, há uma balada, só voz e piano. Não há medo que resista. Que é uma comunicação, como há bocado falavas, do autor estar a falar com as pessoas sobre a questão, por exemplo, o medo. Uhum, Eu, quando cresci, toda a gente me metia medo. Era medo disto, era medo daquilo, era medo de tudo. pois. E tu tens que vencer o medo. Eu fui durante muitos anos e ainda sou tímido, porque eu acho que deriva um bocado da educação que tive. E as pessoas vivem ainda hoje muito cheias de medo. É preciso dar às vezes. Eu, ainda há dias um amigo meu, que é assim, olha, um cientista português, um Uhum, biólogo, mandou-me mensagem e disse: "Epá, acabei de ouvir uma canção tua fantástica." Era essa. era essa. Entendeu? E eu fiquei assim: olha, que maravilha que me tenhas dito isso. E depois há outra coisa, há uma celebração. Há uma Uhum, canção que nós temos que regravar com as condições que hoje temos à disposição, que é o Sonhos na Estrada de Sintra, que pertence ao álbum de 88, uhum, Noites Negras de Azul, e que agora foi gravado ainda também com um arranjo de corda. Não sei porquê, Vitor, não faço a mínima uhum. ideia, mas tornou-se a canção fetiche dos fãs do UHF. Boa. E, portanto, havia uma necessidade de, ok, esta é a vossa canção, é a nossa canção, Uhum, celebremos-la com um arranjo que lhe dá mais um sentido épico, se quiseres. pois. Pois é isso mesmo. E, pronto, e fizeram aí uma renovação de Sonhos na Estrada de Sintra e ficou fantástico. E ficou fantástico, já ouvi também, ficou brutal. Este álbum, O Lugar do Rock, tem 8 músicas, não é? São 5 músicas no lado A
três músicas no lado B, certo? Exato. Quando quiseste pôr assim também com o lado A e lado B também a nível de saudosismo, né? Para voltar também um pouco às raízes daquilo que foi. E até apesar que vocês também têm o LP, não é? Também é lançado também em LP. Saudosismo, mas não é só, sabes? O Uhum. vinil está a voltar. Está a voltar em Aliás, o vinil força, por está acaso. instalado. É melhor dizer assim. É isso. Tu vais neste momento, por exemplo, a uma loja como a FNAC e já tens N Já há bastantes agora outra discos à vez. venda. E, Bom, e isso cada está vez a mais agora os funcionar. autores voltam sempre a criar agora em vinil e até o CD está a ficar um pouco mais atrás. O vinil está a ficar sempre aquele. Tem muita força, assim. Há uma coisa, sabes, que eu senti quando, no início da década de 90, o CD tomou conta do mercado. Foi. Epá, passámos de uma caixa que era uma obra, de uma capa que era uma obra de arte para uma Uhum. coisinha pequenina, não Pequenina. é? E deixámos de ter aquela dimensão visual, quer dizer, o lado plástico, não é? Claro, claro. Da capa. E isso agora regressou. Ou seja, eu não estou a dizer que nós, quando fizemos capas de CD, por acaso temos algumas quantas que eu não gosto nada, mas às vezes não era eu que mandava e por Uhum. isso a editora escolhia coisas que eu não gostava muito. Mas a capa também é uma obra, faz parte do Claro, claro. contexto. O que é que tu tens na capa do nosso novo disco? O Cristo Rei. Cristo Rei que é o Exatamente. símbolo de Almada. Onde é que nós nascemos? Em Uhum. Almada. Exatamente. Daí o lugar do rock. É vista daqui, do lado da Caparica, que é onde Não, não, vocês não. É estiveram, não? vista do lado do centro-sul. Do É lado sul. centro-sul. Do lado sul para. Uhum. Portanto, tens o Cristo Rei lá em cima e se Uhum. reparares, logo ao lado tens um pilarzinho da ponte. Sim, Há sim, sim, assim, há exato. assim um bocadinho de um Uhum. pilar. Tal e qual. Tal e qual. Mas, pronto, mas está uma capa simples, mas também é a história, não é? É a história do UHF, vocês são de lá e fazia todo o sentido, Podia sim, ser senhor. uma capa com cinco Uhum. caras, com cinco Claro. figuras, mas mais uma. Uhum. Espera aí, o lugar do Claro. rock onde é que é? Ah, é na nossa cidade. Foi aqui que Uhum. nós nascemos. Repara que na altura, as duas cidades que começam a fazer música nova, com Uhum. força, é Almada e o Porto. Pois. Não é Lisboa. Lisboa Uhum. aparece depois. Claro, É claro. Almada e Porto, é verdade. Exatamente, por causa a Almada naquela altura pá, tinha uma força cultural brutal e depois Muito pá, grande, muito grande. foi-se mantendo e depois houve aí um desmoronamento durante algum tempo, mas manteve sempre Atenção, várias casas abertas. Pá, o rap, manteve sempre. o rap ainda Sim, o foi rap. aqui Uhum. muito forte. Foi. Exatamente. Depois passou para o resto do país, mas começou aqui também. Uhum. Não exatamente Almada Centro, de onde nós vimos, mas da periferia, Uhum. dos lugares periféricos, Pois, e com muita força. muito bom, muito bom. E então, para ti, qual é que é o verdadeiro lugar do rock? É Almada, Essa coisa, é o teu coração, que vai ao teu coração, não é? é a tua Uhum. emoção, é a tua vontade de estar num concerto e não fazeres de conta. Uhum. O rock tem essa qualidade de agitar. O rock ainda é quando nós queremos, inquietação. Uhum. Sim, senhor. Bom, e esse álbum, O Lugar do Rock, está a ser exclusivamente vendido então nos concertos e também no vosso site, não é? Sim. O que também é algo que também É uma é bom salientar. experiência. Sim, É é uma diferente, experiência. é diferente. É a primeira vez que vocês fazem dessa forma. É, é. E, Eu não e- estou a dizer que e mais tarde a qual é gente. que foi aquele motivo para que vocês quiseram implementar agora isto? Porque pronto, acredito que seja mesmo para levar também as pessoas ao concerto e aproveitarem a experiência num bolo, não é? E saberem que aquele é um disco único ali. Uhum, pois. As pessoas que estão no espetáculo podem adquirir o disco, as pessoas que vão ao nosso site e fazem a compra, Uhum, no fundo estão ligadas ao grupo. Isto é assim, isto pode ir. Eu não te vou dizer que amanhã isto não entre no grande mercado, mas é uhum, muito para a frente. Neste pois. momento nós estamos focados naquilo que é o nosso público. Uhum, tal e qual. Pronto, e o vosso site, então, para quem quiser também ir vendo, é simples, não é? www.uhf.pt. Exatamente. Muito, muito simples para quem quiser ver. Pronto, e tem toda a informação vossa, seja a nível de discográfico, podem também fazer comprar qualquer outro álbum mais antigo, não é? Que vocês tenham ainda disponíveis. Dá sempre essa possibilidade. Ver a vossa agenda, que está sempre bem recheada, felizmente. Continuam sempre aí em grande aí nos concertos e por todo o país. Ah, em 8 dias agora são 4. Pois, pois, Eu vocês digo aí. isto a sorrir porque as viagens são longas e Uhum. há uma coisa que está a acontecer. Aliás, hoje não sei qual é a tua zona, mas da minha zona aqui, neste momento está quase a chover. Está um frio. Pois está a começar, está a começar. E E ficaram para estamos aí em Alenquer, 32 estamos em graus. Alenquer. Não é? 32 graus durante o dia, não é? Um Uhum. calor intenso, um calor Pois. abafado.
e agora está uma umidade brutal. E amanhã vem Estamos, chuva e trovoada, por isso. eu espero bem que amanhã não, porque nós temos de ficar aqui à beira de Lisboa, em Mas Pinhal Novo, por acaso vai haver. Mas é mais e durante ao o ar dia, não livre. é? Não será à noite, não será à noite, por isso, em princípio, são Não capazes sei, de não sei. escapar. Vamos lá ver, esperamos que Não sim. sei. Mas então, para quem vos quiser ver ao vivo, tem agora, apesar que nós vamos passar agora um pouquinho mais à frente, mas pronto, irão tocar agora no dia 10 no Pinhal Novo, depois 14, aí sim, em Idanha Nova, Com uma certo? filarmónica. Com uma filarmónica. E Exato. já agora, essa experiência com filarmónica, o HF com filarmónica, para ti e para vocês, pronto, a nível do grupo, deve ser sempre especial, não é? Que ter uma filarmónica por trás também a acompanhar-vos eh, a nível de composição é muito diferente, sobretudo a filarmónica, não é? E mesmo para Não, é vocês, se os calhar, arranjos. Não, eu os sei, arranjos, sim. seguem os arranjos do grupo. Não, Uhum, por acaso aí não há afetação. Há uma coisa curiosa. Nós gravámos um disco duplo em uhum. Santa Maria da Feira, no Europarque, esgotadíssimo. Fantástico, aquilo é grande, é um espaço Não, grande. a sério, porque Aham. havia pessoas que disseram, olha, nós vamos fazer divulgação. E disse-me assim a senhora da Câmara, não vale a pena, já está Já está. esgotado. Fantástico. Nós queríamos divulgar mais em cima, que é para as pessoas não perderem a Uhum, data e esquecerem e pois, tal. Disse, não vale a pena, já está esgotado. 205 músicos em palco e 4 maestros. 205. É uma Quatro pressão, maestros? 4 maestros. É, Há pá, uma fantástico. pressão, não, cada um Aí ia fez trocando conforme as sim, músicas. sim, Ok. exatamente. Iam tocando 4 um, 4 Uhum, outro, e por aí fora. A pressão acústica à nossa volta é uma coisa fantástica. claro. Nós temos o elétrico e eles têm a quantidade. Pois é, pois é. Mesmo para E vocês, pá, fica com muito uma bom, é muito bom. envolvência completamente diferente, não é? Não, como é que é dizer? Se esta vida, ao fim destes anos, todos, não fosse feita de desafios, isto Uhum, era um pouco interessante, não é? Tem que claro, haver claro. desafios ainda. Tal e qual, tal e qual. E uma banda de canto alentejano? Já tocaram também com alguma banda de canto alentejano ou ainda está por Não, vir? não, não, mas toquei uma vez, mas isso foi, eu estava numa festa no Alentejo e estavam, mas você podia tocar a grânula. Está bem, eu Uhum. toco a grânula, mas olha, eu vou dar uns acordes assim suavezinho, que é para não estarmos a desafinar, normalmente desafina-se sempre e não se respeita aos tempos. E eu disse, olha, mas ali aqueles cantadores gostavam de participar. Está bem, vamos embora. Tivemos à nossa volta Uhum. e eu disse, das coisas mais bonitas que eu vivi. Claro, claro, é Eu muito disse assim bonito. ao chefe do grupo, assim, olha, eu toco em dó maior. Sabe o que é que você acha que ele me disse? O meu amigo toca no tom que quiser que nós vamos atrás de si. Pronto. Uma coisa fantástica, sabes o quê? Fantástico. Sem ensaios. Aham. E ali, pronto, aconteceu. Fogo, fantástico. Mas acho que é interessante, e agora também o canto alentejano está cada vez a ganhar mais força Claro, na claro. musicalidade portuguesa, pronto, e ainda bem que está a acontecer. E também poderia ser mais algo diferente que para os Devemos UHF lá também. chegar. Sim, Devemos lá pá, chegar. acho que seria muito interessante juntar o rock nacional ao canto alentejano. Acho que era interessantíssimo. Pronto, e depois então no dia 15 de junho também vou estar em Tires, ou seja, Sim. vou andar aí a viajar, grandes viagens de lado para lado. Depois 10 de julho nos Açores, Festival Nordeste. E depois pronto, vão continuar pronto, aí os concertos pelo Aliás, país. esse é um fim Pelo de país. semana complicado. 10, 11 e 12, mas com uma Exatamente. ida aos Açores. Mas é que assim aqui muitas viagens. E para vocês as viagens ainda é fácil de suportar. Parece que não. É sempre muito Não, quilómetro. É sempre muito quilómetro. repara, às vezes, por exemplo, de avião, às vezes a questão aqui são os horários, não é? Porque Uhum. nós temos que ir muito cedo para o Pois. aeroporto, acabámos o concerto tarde, tivemos a dar os autógrafos, aquelas coisas normais depois do Uhum. espetáculo, e às vezes são 3, 4 horas de sono. Pois, pois. É o que é. Mas é. E depois terem de estar super prontos para o concerto, não é? Para, Claro que sim, obviamente, claro, tem de estar ninguém tem sempre que. aí. Se nós dormimos pouco, as pessoas que estão à nossa frente merecem sempre o melhor. Uhum. Tal e qual, tal e qual. Mas é, olha, António, em relação agora a esses concertos, está visto, está aí quase. Redes sociais, também costumam utilizar muito aí as redes sociais para a divulgação. Queres dizer quais é que são as redes sociais que costumam utilizar e por onde vos podem seguir? Acho que nós estamos em Acredito que seja tudo, mas muito. isso eu não Está em tudo, não mando. é? Não Pronto. tem nada a ver com Mas isso. também há de ser muito simples. O Facebook, HF, não é? É sim, pesquisar por Facebook, HF, que é logo. Instagram, TikTok, pelo menos estes três sei que estamos lá. E, Logo. obviamente YouTube, obviamente, Claro, mas isso claro. não é uma rede social, isso é uma plataforma de divulgação. Uhum, tal e qual, tal e qual. É uma plataforma de divulgação muito importante, pronto, que dá logo para Claro colocar que sim. mesmo todos os Olha, vídeos e música. hoje, por exemplo, foi estreado o vídeo do Cascais 79. Pronto.
no Pronto. YouTube. Então, amigos e ouvintes da Rádio Alta Tensão já sabem, ir ao YouTube, pesquisar por Cascais 79 dos UHF para verem agora este recente trabalho e videoclipe que foi agora lançado. E em relação agora a este novo álbum que lançaste, O Lugar do Rock, qual é que é a tua mensagem que queres passar para os nossos ouvintes para poderem ter mais curiosidade em irem ouvir? Apesar que daqui a nada vão ouvir também algumas músicas do Lugar do Rock, mas pronto, qual é que é aquele teu chamariz para as pessoas também agora irem atrás e irem aos concertos, claro, adquirir o álbum? Olha, o lado A, eu agora estou a falar como se Uhum. fosse já o LP, e o LP Sim, sim. acho que amanhã ou depois já cá está. Tivemos aí um problema com a capa e nós temos que dar aos nossos o melhor. Uhum. E a capa e vou tudo para trás porque causa. A capa tem que ser assim, eu gosto da gramagem, eu tenho discos em minha casa vinis há mais de 50 anos, eu gosto muito das capas e Uhum. Claro. faz parte. O lado A é um lado de arranque de canções de 3 4 minutos. Aliás, a primeira nem isso tem 2 minutos Uhum. e pouco, não é? Porque é mesmo isso. Nós nascemos assim. Uhum. O lado A é um lado mais épico, se quiseres. Tem os sonhos, tem a balada, voz e piano, e acaba com uma canção muito interessante, que é o Nada a Perder. Nada a Perder é uma canção, olha, mais um conselho, se quiseres, ou um despertar para as pessoas. Boa. Arrisquem a vida. Tomem as decisões, que Uhum. não há nada a perder. Ficar parado é que não vale a pena. Claro, claro. E arriscar hoje, não é? Arriscar o quanto antes, porque amanhã Claro que nunca se sim, sabe, não é? nós às Se vezes é somos possível. infelizes porque jogamos para a infelicidade. Uhum. Eu sei que às vezes a vida é muito difícil, para todos, nos seus vários planos de vida, mas meter a cabeça debaixo da areia, eu não faço. Claro, claro. Isso é verdade. E não convém mesmo fazer, porque aí só se vive mesmo uma vez e não vale a pena estar a desperdiçar essa nossa vida com pequenas coisas que às vezes não têm assim tanta importância. Porque nós não Uhum. chegamos a referir os elementos dos UHF, atualmente que vocês são cinco, Sim. começaram com quatro e agora são cinco. És tu na voz e guitarra, o teu filho, o António Corte Real, na guitarra e cores, o Ivan Cristiano na bateria e cores, Nuno Correia no baixo e o Miguel Urbano no piano, teclados, acordeão, cores. E agora por falar também no teu filho, como é que é tocar com o teu filho ao lado? Acredito que seja sempre especial, não é? Às vezes para ele deve ser complicado porque eu sou muito exigente. É. Às vezes acredito que sou mais exigente com ele do que com os outros. Uhum, Como é que eu tenho a dizer? Eu não sou de facilitismos. Eu nunca achei que, pronto, como é meu filho, é o melhor do mundo. uhum, Ele, para ser o melhor do mundo, tem que provar. claro, claro. Nós estamos em cima de um palco. O palco é todos os dias um tribunal. Uhum, isso é Tu és verdade. julgado. Tu Uhum, és julgado por aquilo que fazes, bem ou mal. E por isso, às vezes, eu acredito que sou demasiado exigente para ele, mas acho que isso tem sido uma boa escola. claro, acredito que sim. E nota-se também no trabalho que ele tem estado a fazer ao lado dos UHF, fora Sim, sim. no seu trabalho em seu nome, que está a ser um grande trabalho também. E vê-se que tem a escola dos UHF aí por trás, não é? Uhum. Que mantém um grande trabalho. Olha, António, foi um gosto falar contigo, Bem. conhecemos um pouco mais sobre esse novo trabalho, novo álbum que lançaram, e então, pelo que parece, já está aí quase outro também já em curso, não é? Que já tinhas falado, estava já a ser feito e houve aqui uma interrupção para o lugar do rock, se calhar em breve teremos um novo trabalho, não? Em breve não, mas antes do Não, fim do ano antes do terás. fim do Em ano, breve não. então pronto. Não, sabes qual é o problema agora? O problema agora é Sendo este conseguir. ano em breve também ainda, Não, não, já não falta é assim tanto tempo quanto conciliar, isso. conciliar o meu trabalho ao vivo com o estúdio. Conseguir calendário. Uhum, Basicamente, esse é o problema principal no verão. Mas acredito que em setembro estará pronto e depois vou pensar quando é que vai sair. claro, claro. Claro, tudo tem os seus timings. Agora, Claro, sim. agora é ir promovendo cada vez mais aquele lugar do rock, dar o seu tempo, não é? Para poder Claro que crescer sim, também. É sempre obviamente, necessário. obviamente, É sempre necessário, obviamente. tal e Sim, qual. sim. E é sempre importante, claro. Olha, António, foi um gosto então Ok, essa conversa, obrigado. para conhecermos um pouco mais sobre este novo trabalho, o 18º álbum de originais do HF, que é fantástico. E agora ficamos agora à espera do 19º e dos Ah, pois, restantes, claro, e dos restantes que para aí claro virão, que com sim. certeza que serão ainda mais que aí estão. E continuo sempre com essa força que tens Obrigado. sempre demonstrado. Obrigado por este momento. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. E queria-se convite da Rádio Alta Tensão, muito obrigado também por ter estado a acompanhar essa nossa conversa.
E já sabe, fica agora do nosso lado, vamos ouvir algumas músicas do lugar do rock, dos OHF. Muito obrigado então a todos e bem-ajam. Rádio Alta Tensão. Unimos pessoas e culturas.